A paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus seja com a sua vida, em nome de Jesus. Reservamos o mês de novembro para comemorar o aniversário de 505 anos da Reforma Protestante. Um movimento que começou quando Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. A fé protestante, a que todos nós nos apegamos, pode ser atribuída a esse acontecimento. Emergindo das trevas da Idade Média, os reformadores descobriram que era pela fé que uma pessoa era justificada ou declarada justa diante de Deus. Já em Gênesis capítulo 15, verso 6, lemos que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Não era o que o patriarca fosse tornado justo por quaisquer obras que ele tivesse feito. Em vez disso, a justiça ou justificação foi creditada em sua conta porque ele acreditou na promessa de Deus. Em outras palavras, ele foi declarado justo pelo juiz de toda a terra. Muito depois de Abraão, o profeta Abacuque, no capítulo 2, verso 4, confirmou que o justo viverá pela sua fé. Os escritores do Novo Testamento referem-se repetidamente a essa mesma verdade, conforme lemos em Romanos capítulo 1, verso 17, Gálatas capítulo 3, verso 11 e Hebreus capítulo 10, verso 38. Mas sejamos claros, a fé não é uma noção mágica de que se apenas acreditarmos fortemente o suficiente em algum conceito indefinido, isso será necessário, será suficiente para nos levar através desta vida e para a próxima. Não! Lutero estava certo quando disse: a fé não é fé sem um objeto, e a única fé salvadora está no Salvador, Jesus Cristo. Talvez tanto quanto qualquer outra passagem, aquela que afastou Lutero das trevas do catolicismo romano para uma compreensão clara da fé salvadora foi encontrada na epístola de Paulo aos Gálatas. Lá, no capítulo 2 e versículo 16, Lutero e inúmeros outros depois dele descobriram estas palavras libertadoras e vivificantes. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Veja, justificação é o veredito legal proferido pelo Senhor àqueles cuja fé é para com Ele, porque Ele é um Deus santo e justo. Ele exige perfeita justiça por parte de todas as suas criaturas. Esse é, naturalmente, um padrão que nenhum de nós é capaz de alcançar. Jesus foi o único que já andou nesta terra que foi capaz de satisfazer a santidade e justiça do Pai. Como é importante para nós entendermos que não é no nível de nossa fé, mas na perfeita justiça do Senhor Jesus, que a pessoa é capaz de ter a posição correta com Deus. É pela fé somente que nos apropriamos dos benefícios de Jesus Cristo. Quero convidar você que nos assiste pelo YouTube a inscrever-se em nosso canal, acionar o sininho para ser comunicado de novas postagens, deixar o seu like e fazer seu comentário, mas principalmente compartilhar essa mensagem e outras que estão disponíveis em nosso canal com pessoas amigas que precisam conhecer mais de Cristo. Sola Fide, somente pela fé, nos leva ao coração da disputa entre protestantes e católicos romanos no século XVI. Tão importante é essa doutrina que Lutero a chamou de doutrina pela qual a igreja permanece ou cai. E nas palavras de J.I. Packer, uma igreja que cai da justificação pela fé dificilmente pode ser chamada de cristã. Quero convidá-lo então a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 1, verso 17 e acompanhar a leitura desse versículo que se tornou imprescindível para a compreensão de Sola Fide. Assim nos é dito na palavra de Deus. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé.
Isso significa que toda vida cristã é uma vida de fé, que você entra em um relacionamento com Jesus através da fé e continua pela fé a cada passo do caminho. Foi enquanto ensinava Romanos que Martinho Lutero chegou a este versículo e finalmente percebeu que o que ele estava buscando, justiça, nunca poderia vir por atos exteriores de piedade ou disciplinas internas da alma. O que ele precisava, Deus forneceu e agora disponibiliza unicamente com base na fé. A doutrina de sola fide mudou radicalmente a vida de Lutero. Ele fez a seguinte declaração: eu ansiava muito por entender a epístola de Paulo aos Romanos e nada estava no caminho, exceto a expressão a justiça de Deus, porque eu entendi que significava aquela justiça pela qual Deus é justo e ocupa-se com justiça em punir os injustos. Minha situação era que, embora sendo um monge impecável, eu estava diante de Deus como um pecador perturbado em consciência e não tinha confiança de que meu mérito o acalmaria. Portanto, eu não amava um Deus justo e irado, mas sim odiava e murmurava contra ele. No entanto, eu me apeguei ao querido Paulo e tinha um grande desejo de saber o que ele queria dizer. Noite e dia ponderei até ver a conexão entre a justiça de Deus e a declaração de que o justo viverá pela sua fé. Então eu entendi que a justiça de Deus é aquela justiça pela qual, através da graça e da misericórdia sincera, Deus nos justifica através da fé. Depois disso, senti-me renascido e passando por portas abertas para o paraíso. Toda a Escritura assumiu um novo significado. Enquanto antes a justiça de Deus me encheu de ódio, agora ela se tornou inexprimivelmente doce em maior amor. Esta passagem de Paulo tornou-se para mim uma porta para o céu. Essas foram as palavras de Lutero. Sola fide combateu o ensinamento que as obras são necessárias à salvação, ideia que circulava entre os clérigos e população em geral nos dias da Reforma. Daí a venda de indulgências, a prática das esmolas e, em especial, esmolas para a igreja. Mas por que as obras ou as boas obras não podem nos salvar? Aqui estão 5 respostas para esta pergunta. Primeiro, as boas obras não podem cancelar o seu pecado, mas o pecado arruína as suas boas obras. Suponha que você me convide para o café da manhã e se ofereça para preparar um omelete de 3 ovos. Quando você começa a cozinhar, sinta um odor pútrido vindo da cozinha. Que cheiro horrível! Ah, é só um ovo podre. Mas não se preocupe, eu adicionei alguns bons ovos que vão cancelar a podridão. Você acha que eu comeria seu omelete? Não! Por quê? Porque a qualidade não anula a podridão, mas a podridão arruína a boa qualidade. O mesmo é verdade no reino espiritual. Você não pode ser bom o suficiente para cancelar o efeito podre de seus próprios pecados. Segundo, as boas obras não podem salvá-lo porque Deus exige perfeição absoluta. Se você entende a Bíblia, sabe que basta um pecado para enviá-lo ao inferno. Vamos supor que você, de alguma forma, só cometeu 3 pecados por dia. Isso é impossível para a maioria de nós, porque cometemos muitos pecados. Mas vamos dar-lhe crédito por ser uma pessoa muito boa. E vamos supor ainda que você nunca cometeu mais de 3 pecados por dia durante toda a sua vida. Isso seria mais de 1000 pecados por ano, o que significaria que em 70 anos você acabaria com mais de 70.000 pecados em seu registro. Agora, vamos supor ainda que esses pecados eram realmente multas por excesso de velocidade. Se um policial o parasse por passar um sinal vermelho e descobrisse que você tinha 70.000 multas por excesso de velocidade pendentes em seu registro, o que ele faria com você? Você seria levado aos tribunais e teria uma dívida impagável. Você acha que Deus é diferente? Mas você e eu cometemos muito mais do que 3 pecados por dia. Nossos pecados são como uma montanha, tão alta que não podemos escalá-la, tão larga que não podemos andar ao redor dela,
tão profunda que não podemos penetrá-la. Nossos pecados são tão grandes que nossas obras nunca poderiam nos salvar. Terceiro, boas obras não podem salvá-lo porque você nunca pode ser bom o suficiente por tempo suficiente. E quando você tem uma boa oportunidade, você peca e tem que começar tudo de novo. Quarto, você nunca pode ter certeza de que fez o suficiente. É por isso que a maioria das pessoas religiosas não tem certeza de sua salvação. Elas realmente acreditam que ser boas as levará ao céu. Mas como já vimos, fazer o bem nunca é bom o suficiente, porque nunca podemos fazer o suficiente para pagar por nossos próprios pecados. Quinto, boas obras não podem salvá-lo, porque se pudessem, você não precisaria de Jesus. Por que Jesus morreria na cruz se de alguma forma você pudesse salvar a si mesmo? Quando chegarmos ao céu, ninguém será capaz de dizer a Jesus: você e eu fizemos isso juntos. Eu cozinhei os biscoitos e você morreu na cruz. Ou é tudo por Jesus ou tudo por seus próprios esforços e nada no meio. A salvação está completamente fora de você e de mim. Nós não nos salvamos e não contribuímos com nada para a nossa salvação. Nada! Deus nos chama, seu Espírito nos atrai, Ele nos dá fé para crer e Ele aplica a nós a justiça de seu Filho, Jesus Cristo. Isso significa que não há nada que você possa fazer para acrescentar à obra de Cristo. Ou você aceita ou rejeita, e não há nada no meio. A fé só é eficaz se alguém confia pessoalmente em somente Cristo para a salvação e justificação. A confiança se estende além da crença ou do assentimento intelectual, porque depende e repousa confortavelmente naquele que deu a promessa, Jesus. Podemos dizer que acreditamos na justificação somente pela fé e, no entanto, ainda pensarmos que vamos chegar ao céu por nossas próprias realizações, nossas obras ou nosso esforço. Uma coisa é colocar a doutrina da justificação em nossas cabeças, outra, bem diferente, é colocá-la em nossa corrente sanguínea. O bispo anglicano do século XIX, J.C. Ryle, descreveu como somente a fé afeta toda a pessoa quando escreveu: a fé salvadora é a mão da alma. O pecador é como um homem que se afoga a ponto de afundar. Ele vê o Senhor Jesus lhe dando ajuda, ele a agarra e é salvo. Isto é fé. A fé salvadora é o olho da alma. O pecador é como o israelita mordido pela serpente ardente no deserto e agonizando pela morte que se aproxima. O Senhor Jesus Cristo é lhe oferecido como a serpente de bronze, preparada para a sua cura. Ele olha e é curado. Isto é fé. A fé salvadora é a boca da alma. O pecador está faminto por falta de comida e doente de uma doença incurável. O Senhor Jesus é colocado diante dele como o pão da vida e o remédio universal. Ele o recebe e é curado e se fortalece. Isto é fé. A fé salvadora é o pé da alma. O pecador é perseguido por um inimigo mortal e está com medo de ser alcançado. O Senhor Jesus Cristo é colocado diante dele como uma torre forte, um esconderijo e um refúgio. Ele corre para ela e está seguro. Isso é fé. O primeiro versículo de Hebreus 11 serve para nos lembrar que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tal como acontece com os testemunhos dos homens e mulheres que estão registrados no capítulo 11, vemos que a fé não vem sem um custo. J.I. Packer escreveu: a vida de fé não é vivida em camas de facilidade, mas em campos de batalha. Certamente não é para os fracos de coração. Não só a sola fide foi central para a reforma, mas essas duas palavras, sola fide, ainda abordam a questão fundamental que cada um de nós deve responder hoje. Afinal, a vida é curta e a eternidade é longa. Um dia estaremos diante de Deus.
É um encontro do qual não podemos escapar, é um compromisso que cada um de nós deve manter. Devemos, portanto, estar constantemente vivendo na realidade daquele dia vindouro. É pela fé que somos salvos e é pela fé que devemos viver todos os dias. Você está confiando em qualquer outra coisa ou em qualquer outra pessoa que não seja Jesus Cristo como meio de sua justificação? Se assim for, e se você persistir, um dia encontrará as portas do céu fechadas para você. Você e eu não devemos ver a reforma como uma lição de história passada há séculos atrás, sem relação conosco hoje. É nas 5 solas que encontramos o coração do Evangelho e a chave para as missões e o evangelismo. Desde o tempo dos reformadores, cada período subsequente de ministério frutífero tem visto uma ênfase renovada na justificação pela fé somente. A pregação de John Bunyan no século XVII, Jonathan Edwards e George Whitefield no século XVIII, Charles Spurgeon no século XIX, juntamente com muitos que proclamaram a doutrina de pela graça somente, através da fé somente, em Cristo somente, no século passado, demonstram que essa é a bandeira tremulante na igreja de nossos dias. Sola fide. Nenhuma outra doutrina ilustra assim a pecaminosidade do homem e a futilidade de seus esforços para salvar a si mesmo. Nenhuma outra doutrina glorifica tanto a Cristo como o único fundamento de nossa salvação. Nenhuma outra doutrina estabelece assim a segurança do crente em Cristo. E nenhuma outra doutrina é tão vital para a pregação bíblica e o ministério eficaz nesta e em todas as épocas. É por isso que não devemos renunciar a ela. É por isso que a reforma ainda importa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue operando maravilhas no teu coração e que os 5 solas da reforma possam se agigantar na tua vida e na igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém.